Bem-vindo ao novo vídeo! Hoje você vai entender quais são os principais sintomas e sinais que uma pessoa apresenta quando está com deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é um nutriente essencial requerido pelo corpo em processos como síntese de DNA, produção de energia e função do sistema nervoso central. Embora a vitamina esteja presente em muitos alimentos, as deficiências de B12 são relativamente comuns. Isso geralmente ocorre devido à ingestão dietética limitada, má absorção, certas condições médicas ou o uso de medicamentos que esgotam a vitamina B12. Para referência, níveis de B12 acima de 300 picogramas por mililitro são considerados normais. Níveis de 200 a 300 picogramas por mililitros são considerados limítrofes e níveis abaixo de 200 picogramas por mililitro são considerados deficientes. As deficiências são mais comuns em adultos mais velhos, porque a capacidade de absorver B12 dos alimentos diminui com a idade. Ainda assim, isso não significa que crianças e adultos jovens, incluindo mulheres grávidas e lactantes, não desenvolverão deficiência de B12. Infelizmente, a deficiência de vitamina B12 é frequentemente negligenciada e diagnosticada erroneamente. Isso ocorre geralmente devido a testes laboratoriais insuficientes ou porque sintomas não são específicos da deficiência de vitamina B12. Se você suspeitar que pode ter deficiência de vitamina B12, consulte um profissional de saúde para discutir seus sintomas e fazer os testes apropriados. Mas quais os sintomas aos quais você precisa se atentar? Sintoma número 1: disfunção erétil. Homens com uma deficiência de vitamina B12 podem apresentar disfunção erétil devido a níveis elevados de homocisteína no corpo. Sintoma de deficiência de vitamina B12 número 2: coordenação prejudicada. Ataxia ou equilíbrio e coordenação prejudicados é um sintoma neurológico que pode ser causado por deficiência de vitamina B12. Como resultado, pessoas com deficiência de B12 podem ter dificuldade para caminhar e se equilibrar. Sintoma número 3: câimbras musculares e fraqueza muscular. A deficiência de B12 pode afetar negativamente a função nervosa motora e sensorial, resultando em espasmos musculares e fraqueza. Sintoma de deficiência de vitamina B12 número 4: parestesia nas mãos e pés. Parestesia é um termo médico que se refere a uma sensação de queimação ou formigamento em certas partes do corpo, como mãos e pés. Muitos adultos e crianças com deficiência de B12 relatam parestesias. Infelizmente, esse sintoma de deficiência de vitamina B12 se sobrepõe aos sintomas associados à neuropatia diabética, danos nos nervos causados pelo alto nível de açúcar no sangue, que podem causar dor e dormência nas extremidades. Pessoas com diabetes que tomam metformina correm maior risco de desenvolver deficiência de B12, porque o medicamento reduz a absorção de vitamina B12 pelo corpo. Portanto, a deficiência de B12 pode ser diagnosticada erroneamente como neuropatia periférica em pacientes diabéticos. Por esse motivo, muitos especialistas recomendam que as pessoas que tomam metformina sejam regularmente examinadas quanto à deficiência de vitamina B12. Além dos sintomas citados, a deficiência de vitamina B12 pode causar o seguinte: sintoma de deficiência de vitamina B12 número 5: dor e inflamação da boca e língua. Glossite é o termo médico que se refere a uma língua inflamada, vermelha e dolorosa. Pode ser causada por uma deficiência de B12. Em pessoas com essa deficiência, a glossite pode ocorrer
ao lado da estomatite, caracterizada por feridas e inflamação na boca. Embora glossite e estomatite sejam comuns em pacientes com anemia associada à deficiência de vitamina B12, elas também podem ocorrer na ausência de anemia e podem ser sinais precoces de deficiência de vitamina B12. Dito isso, a glossite também pode ser causada por deficiências em outros nutrientes, como ácido fólico, riboflavina, B2 e niacina, B3. Sintoma de deficiência de vitamina B12 número 6. Dificuldade de concentração ou deficiência mental. Como a deficiência de B12 pode afetar negativamente o sistema nervoso central, as pessoas com níveis baixos ou deficientes de B12 podem se sentir confusas e ter dificuldade em se concentrar e completar tarefas. Os adultos mais velhos são especialmente propensos a esses efeitos colaterais, pois o risco de deficiência de vitamina B12 aumenta com a idade. De fato, muitos estudos associam baixos níveis de B12 à piora do funcionamento mental em adultos mais velhos. Felizmente, a pesquisa mostra que os transtornos mentais associados a baixos níveis de B12 podem ser melhorados com tratamento com B12. Por exemplo, um estudo de 2020 deu a 202 pessoas com deficiência intelectual leve e níveis normais baixos ou baixos de B12 e altos níveis de terapia de reposição de homocisteína B12 por 3 meses. Após o tratamento, 84% dos participantes relataram melhorias significativas nos sintomas, como falta de concentração, perda de memória e esquecimento. Sintoma de deficiência de vitamina B12 número 7. Problemas gastrointestinais. A deficiência de vitamina B12 também pode causar diarreia, náusea, constipação, inchaço, gases e outros sintomas gastrointestinais. Esses problemas afetam adultos e crianças, mas lembre-se de que muitos desses sintomas não são específicos e podem ser causados por outros fatores. Por exemplo, intolerâncias alimentares, medicamentos e infecções podem causar diarreia. Sintoma de deficiência de vitamina B12 número 8. Sintomas depressivos. A B12 é essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso central e a falta desse nutriente pode afetar sua saúde mental. Especificamente, a deficiência de B12 está associada a um risco aumentado de depressão. Baixos níveis de B12 levam a altos níveis de um aminoácido contendo enxofre, chamado homocisteína. Isso, por sua vez, contribui para o desenvolvimento da depressão, aumentando o estresse oxidativo, danos ao DNA e morte celular no corpo. Um estudo de 2020, com 132 crianças e adolescentes, 89 com depressão e 43 sem, descobriu que os participantes com depressão apresentaram níveis mais altos de B12 em comparação com aqueles sem depressão. Além dos sintomas depressivos, níveis baixos ou deficientes de vitamina B12 podem levar a outros transtornos psiquiátricos, incluindo psicose e transtornos de humor. Sintoma de deficiência de vitamina B12 número 9. Dores de cabeça. A vitamina B12 insuficiente e deficiente pode causar efeitos colaterais neurológicos, incluindo dores de cabeça. De fato, as dores de cabeça são um dos sintomas mais comumente relatados associados à deficiência de B12 em adultos e crianças. Algumas pesquisas sugerem que as pessoas que experimentam regularmente certos tipos de dores de cabeça são mais propensas a ter níveis mais baixos de vitamina B12 em seus corpos.
Um estudo de 2019, com 140 pessoas, metade das quais com enxaqueca, descobriu que os participantes com enxaqueca tinham níveis sanguíneos significativamente mais baixos de B12 em comparação com participantes sem históricos de enxaqueca. O estudo também descobriu que aqueles com os níveis mais altos de B12 eram 80% menos propensos a sofrer enxaquecas do que aqueles com os níveis mais baixos de B12. A pesquisa continua investigando se o tratamento com B12 pode melhorar os sintomas da enxaqueca em algumas pessoas. Sintoma de deficiência de vitamina B12, número 10, pele pálida ou amarelada. Outro sinal que pode indicar a deficiência de vitamina B12 é a pele pálida ou amarelada. Como uma condição chamada anemia por deficiência de ferro, a anemia associada à deficiência de B12 pode tornar a sua pele pálida devido à falta de glóbulos vermelhos saudáveis e totalmente maduros em seu corpo. A deficiência de vitamina B12 também pode levar a uma condição chamada icterícia, que faz com que a pele e o branco dos olhos fiquem amarelos. A cor é causada por altos níveis de bilirrubina, um resíduo produzido quando o corpo quebra os glóbulos vermelhos. Sintoma de deficiência de vitamina B12, número 11, fadiga. Se você é deficiente em B12, pode se sentir cansado. As células do corpo precisam de B12 para funcionar corretamente. Portanto, níveis insuficientes de vitamina B12 podem reduzir a produção normal de glóbulos vermelhos, o que pode afetar o fornecimento de oxigênio. Especificamente, a falta de B12 ou ácido fólico pode causar anemia megaloblástica. Essa condição resulta na formação de glóbulos vermelhos grandes, anormais e imaturos e na síntese de DNA prejudicada. Quando seu corpo não tem glóbulos vermelhos saudáveis suficientes para transportar oxigênio para os tecidos, você pode se sentir fraco e cansado. É importante saber que você pode sentir fadiga e outros sintomas associados à deficiência de B12, mesmo que seus níveis de B12 sejam considerados na faixa ou apenas baixos. Se você estiver enfrentando alguns dos sintomas listados, é importante visitar um profissional de saúde para fazer os testes apropriados e obter o tratamento certo. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal e continue por aqui assistindo a outros vídeos como esse. Tchau!